Muito bom dia, boa tarde, boa noite, que alegria! Mais um dia do nosso propósito de Salomão, essa grande inspiração que nasceu do coração de Cristo, do coração de Deus, para que possamos aprofundar cada vez mais do conhecimento à sabedoria, inspirados por Salomão, o homem mais próspero, o homem mais sábio que já pisou nessa face da terra. Salomão pode nos inspirar através do seu testamento que deixou, através do livro dos Provérbios, dos Cânticos, do livro de sabedoria, do livro do Eclesiastes, do livro do Eclesiástico. Tanta sabedoria que está à nossa disposição através da sagrada palavra de Deus. E hoje, capítulo 18 do Sagrado Livro dos Provérbios, dia 18, episódio 49 da segunda temporada do nosso propósito de Salomão. Que alegria! Se você está ouvindo esse áudio, esse vídeo pela primeira vez, vem com a gente todos os dias nessa jornada do conhecimento à sabedoria, tendo Salomão como nosso principal mentor nessa jornada pela sabedoria. E hoje Salomão chama-nos a atenção sobre o perigo da ofensa. Interessante que ontem estava eu pregando, o privilégio de pregar a palavra de Deus para 50 jovens, e o tema em que falávamos era sobre o perdão, a necessidade do perdão. Dizíamos que na introdução da mensagem de ontem para aqueles jovens sedentos de Deus, de que o perdão não é simplesmente um ato religioso. Perdão é questão de inteligência. Perigo da ofensa. Salomão nos chama a atenção hoje quão perigoso é a ofensa no nosso dia a dia, tanto como ofensores que nós podemos ser, mas também como ofendidos. Você já parou para perceber que na maioria das vezes nós temos uma grande facilidade de culpar os outros? A culpa nunca é nossa. O marido sempre culpa a esposa sempre culpa o marido, o filho sempre culpa os pais. É problema dos pais, o problema sempre é do outro, a ofensa sempre é o outro que está me ofendendo. Já parou para perceber que dificilmente nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos ferimentos que nós causamos nos outros? Dificilmente nós reconhecemos que nós somos originários da ofensa ao outro. Pense bem, se você já teve essa reflexão em algum momento da sua vida, de jogar a culpa no outro. Sempre a culpa é do outro. Se o país está mal, a culpa é dos políticos. A culpa é do presidente, do governador. Se eu estou desempregado, o problema é do outro. Se eu ganho mal, o problema é do patrão que me explora. Se eu não experimento Deus como deveria, a culpa é do pastor, é do padre, é do líder religioso. Nunca a culpa é minha, nunca a culpa é nossa. Por que essa facilidade de jogar a culpa sempre no outro? Será mesmo que a culpa sempre é do outro? A culpa sempre é do esposo, é sempre da esposa? Nós nunca temos culpa daquilo que fazemos, nós nunca ofendemos ao outro. Imagina Jesus escrevendo sobre a areia e dizendo para cada um de nós: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca ofendeu ninguém na vida, que atire a primeira pedra. Essa sensação de vitimismo é um câncer que corrói a humanidade, que conduz a humanidade para a escassez, afasta cada vez mais da abundância e da sabedoria de Deus. O vitimista, na verdade, essa sensação vitimista de que não tem culpa de nada, nunca tem culpa de nada, nunca reconhece as suas falhas diante do outro, essa sensação vitimista
o vitimista, na verdade, não deveria rezar o Pai Nosso. Porque quando nós rezamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não faz sentido. Se você não tem culpa de nada, nunca tem culpa de nada, nunca reconhece a sua falha, como pedir a Deus que perdoe as suas ofensas? É como se o Senhor Jesus estivesse respondendo para o vitimista sempre: se você se considera muito bom, portanto, não há o que se perdoar. Perdoar as nossas ofensas? Nunca reconhece as suas falhas? Então, no dia de hoje, Salomão nos convida a reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Arrancar essa sensação, esse vírus do vitimismo, do coitadismo, e reconhecer que nós falhamos e que nós ofendemos. Salomão vai dizer no versículo 19 que o irmão ofendido é pior do que fortaleza, e as querelas são os batentes do portal. Ou seja, o irmão ofendido ele é mais duro, mais forte do que qualquer fortaleza, se fecha como repolho. E as querelas são os batentes do portal, ou seja, o sofrimento é certeiro. O sofrimento é como um enfeite do portal, estão de frente do portal, estão expressos. É certo que o sofrimento vai acontecer, que você vai provocar o sofrimento na vida daquela pessoa, e ao mesmo tempo também você vai sofrer com este sofrimento. Frei Elias Velas, que é um grande exorcista do Vaticano, escreveu um livro que eu gosto muito, Voando nas Asas da Águia. Ele escreveu assim: não vamos experimentar este perdão de Deus se não estivermos prontos para perdoar os outros. Jesus nos deu uma parábola para confirmar isso, sobre o servo que estava em débito com o seu senhor. O patrão teve compaixão dele e perdoou sua dívida, mas o servo mau não estava disposto a perdoar uma dívida bem menor do seu companheiro. Isso fez com que o seu senhor ficasse furioso, a ponto de obrigá-lo a pagar a sua dívida, já que ele não quis perdoar a dívida do seu irmão. O perdão de Deus não tem limites para mim. Da mesma forma, o meu perdão não pode ter limites para com os outros. Perdoar as ofensas dos outros, assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas dos outros. As pequenas ofensas. Existem irmãos e irmãs que se ofendem com pequenas coisas, e a gente precisa reconhecer isso. E quantas vezes também nós nos ofendemos com pequenas coisas. Então, estar atento. Salomão nos chama a atenção do perigo da ofensa. Irmão ofendido é pior do que fortaleza, e as querelas são como batentes do portal. O sofrimento é como batente dos portais. Então, estejamos atentos a todas as oportunidades de ofensas ao outro que nós temos, de ofender por mínimas coisas, pelos detalhes, de ser ofendido também, perdoar e perdoar, porque o perdão não é um ato religioso, mas sim uma atitude de inteligência. Por isso, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente madrugada. A gente se encontra amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo no coração, fogo na alma, e até